Sabe aquela expressão, o lar é onde o coração está? É exatamente isso que eu penso quando eu vejo alguém com o sol na casa 4. E o que significa ter o sol na casa 4? O que é o sol? O sol é seu pai, é o seu ego, é o seu poder pessoal, é parte da sua personalidade, sua alma, o governo. E o que é a casa 4? É a casa da mãe, é a casa do quão bem a sua mãe conseguiu nutrir você, da sua terra de origem, do seu lar, do seu conforto. E o que acontece quando o sol está na casa 4? No meu mapa vai estar expresso assim. A casa 4 é o posicionamento que corresponde à perda do Digbala para o Sol. Digbala é uma expressão do sânscrito que significa força direcional. Então, é a casa onde o Sol ele perde a força direcional. Então, essas pessoas elas podem ter vivido numa casa em que a mãe toma o papel do pai, em que a mãe ela desempenha esse papel solar. Normalmente você pode ter um pai e uma mãe que se divorciaram quando você era muito pequenininho, ou o pai se afastou por alguma outra questão, e a mãe ela toma conta do lar, da administração, das finanças, que trabalha fora, é uma mulher de carreira, né? Normalmente pessoas com o sol na casa 4, a mãe é uma pessoa que se projeta bastante profissionalmente. Ou você pode ter uma família em que seu pai e sua mãe são casados, mas com o sol na casa 4, você pode sentir que a sua mãe foi mais liderante na sua vida do que o seu pai. Esse posicionamento ele é problemático se você deseja se projetar profissionalmente, porque quando você nasceu, o sol provavelmente estava entre meia-noite e 2 da manhã, né? Ele estava no fundo do céu, então se você olhasse lá no céu, cadê o sol? Cadê o pai? Então ele perde essa força direcional e você tem dificuldade de ter uma visão de papel social, né? Porque o sol ele corresponde a esse papel social que você vai desempenhar no mundo. Então, provavelmente depois dos 30, 35 anos de idade, o sol ele volta a nascer para você. Não pense você que se você tem o sol na casa 4, que você não vai ser uma pessoa de sucesso. Isso não é verdade. O sol ele volta a nascer para você. Então, com essa idade, 35 anos, que você começa a ter uma visão mais nítida, né, de qual é a sua carreira. E então você pode ter dificuldade de contar com as outras pessoas, coisas que não acontecem, por exemplo, se você tem o sol na casa 11 ou na casa 10, que são casas que pertencem ao quadrante público, né? A casa 4, ela pertence ao quadrante da família, o segundo quadrante. Então, são pessoas, se você tem o sol aqui, você é um daqueles que se você sai de casa, sai pela manhã e fica muito tempo do dia fora, você pode ficar no final da tarde, eu já quero voltar para casa porque tô com saudade da minha mãe, tô com saudade da minha cama. Coisa que não acontece com quem tem o sol perto do meio do céu, né? São pessoas que elas se sentem muito bem, se sentem combustível estando entre muitas pessoas, estando na rua, até mesmo saindo de casa, né? Se você tem o sol na casa 4, não. Se você ficar muito tempo fora, você pode se sentir desenergizado, você pode se sentir mais exaurido. Então é sempre importante voltar para casa, não se isolar. Não é como a casa 12, que é uma casa em que você se isola até mesmo dos seus parentes, não, mas estar entre os seus entes queridos, estar com a sua família, pode ser
uma maneira interessante de você construir a autoconfiança. Se você é uma mulher e procura um homem que seja mais orientado para a família, mais orientado para ser pai, procure um homem com o Sol na casa 4. Provavelmente ele vai espelhar essas expectativas. A mesma coisa, se você é um homem e procura uma mulher mais orientada para ser mãe, mais orientada para o lar, procure uma mulher não tanto com o Sol, mas sim com a Lua na casa 4, porque mulheres têm mais identificação com a Lua e homens com o Sol, mas isso nem sempre tá longe de ser uma regra, né? Então, essas pessoas com o Sol na casa 4 podem ter um problema com inimigos, com ataque de inimigos, né, porque elas têm dificuldade de direcionar o potencial solar delas. Se você tem um Sol aqui, você tem dificuldade de direcionar o seu potencial solar e você pode se sentir vulnerável ao mercado de trabalho, que é um território bastante competitivo, onde as pessoas se apunhalam constantemente, onde as pessoas puxam o tapete uma das outras constantemente. Pessoas com Sol na casa 4, elas podem ser um pouco ingênuas em relação ao mercado de trabalho, e depois dos 35 anos, quando elas começam a arriscar mais, elas vão vendo que que precisa ter um pouco mais de malícia, né? Um pouco mais de sagacidade. O Sol, na astrologia védica, ele é um dos indicadores de carreira, mas não o único. Então, se você tem o Sol na casa 4, é interessante você se envolver em carreiras que sejam perto da sua casa, não necessariamente na terra de origem, mas a casa 4 ela simboliza a alma, né? A segurança, né? Onde está o seu porto seguro. Você pode construir seu porto seguro numa outra cidade, sua família pode ir para uma outra cidade, então é interessante você firmar uma carreira onde você sinta ser o seu porto seguro, porque se você tem um Sol na casa 4, ficar muito longe de casa, por exemplo, estudar fora, você pode até estudar fora, trabalhar fora, mas você vai sentir uma hora essa nostalgia, esse saudosismo, coisa que não acontece, por exemplo, com quem tem o Sol na casa 12, né? São pessoas que podem ser verdadeiros expatriados, não. Se você tem um Sol na casa 4, você é patriótico, você é amante da terra de origem, amante da cultura de origem, defensor da língua, né, dos costumes, das tradições de alguma forma, né? Então, é interessante você, por exemplo, trabalhar na rede de hotelaria, né? Porque a casa 4 tem associação com hotéis, com albergues, com hostels, esses lugares onde as pessoas frequentam para serem acolhidas, restaurantes, né? Porque a casa 4 tem associação com nutrir, né, as outras pessoas, né? Então, carreiras voltadas para a culinária, com abrir um restaurante pode ser interessante, né? Ou mesmo a política, porque a casa 4 ela tem relação com a política. Por quê? Pensa bem, o que os políticos fazem quando eles dão esse start na carreira? Normalmente eles precisam conquistar o povo da cidade de origem, né? Que tem justamente associação com a casa 4. Então é típico políticos terem o Sol aqui porque eles conquistam a credibilidade, eles conquistam o afeto, projetam esse carisma, né? Projetam esse exemplo a ser seguido com as pessoas da sua terra de origem. Elas vão lá e votam nele, eles vão galgando essa esteira competitiva, né? Se você conhecer uma pessoa com o Sol na casa 4 e ela, depois de uma certa idade, conquista um posto de confiança, conquistam esse sucesso na carreira,
esteja quase certo de que ela conquistou tudo isso por esforços dela. Porque a casa 4, ela é uma casa que, como eu falei, ela perde essa força direcional. Então as pessoas com o Sol aqui, você precisa de alguma forma investir mais esforços pessoais na sua carreira, coisa que não acontece, por exemplo, com quem tem o Sol na casa 10 ou na 11, que são casas de redes sociais. Então essas pessoas contam mais facilmente com contatos, com indicações de amigos de outras pessoas. Não, Sol na casa 4 são esforços que partem da própria pessoa, ou você também pode seguir uma carreira voltada para as artes. Por quê? Porque a casa 4 ela simboliza a mãe, e o Sol ele é inteligência, né? Não Mercúrio, e sim o Sol. O Sol e Júpiter são os indicadores de inteligência. Então quem tem um Sol aqui, provavelmente a mãe foi uma das pessoas que alimentou a sua inteligência, né? Assim, que estimulou a sua capacidade de se expressar em várias linguagens, como literatura, teatro, mas normalmente são pessoas que elas fazem muito bem em carreiras em que esteja perto de casa. Elas sentem autoconfiança quando, se você conhecer uma pessoa com o Sol na casa 4, a maneira que ela vai te mostrar intimidade vai ser convidando você para a casa dela, recebendo ela em casa, né? Porque a casa 4 são pessoas um tanto mais reclusas, pessoas que expressam as suas qualidades solares no foro íntimo. Elas não são muito extrovertidas, né? Não é uma casa escondida como a casa 8 ou a 12, é uma casa mais de foro íntimo mesmo. Então essas pessoas, se você tem um Sol aqui, você sente mais segurança recebendo a pessoa na sua casa, comprando um imóvel, não alugando. Pessoas com o Sol na 4, o Sol na casa 2, elas não sentem muita segurança quando elas estão morando por aluguel. Se você tem o Sol numa dessas casas, você vai adquirir o seu poder pessoal quando você compra de fato a sua casa própria, o seu apartamento, você consolida, né, a sua... Pessoas mais ricas, né, é típica de pessoas que podem ter grandes fazendas, né, grandes posses, atividade agropecuária, né, porque antigamente as pessoas que tinham muito dinheiro, elas tinham grandes posses de terras. Então se você tem um Sol aqui, a sua autoconfiança ela vem quando você constrói uma família, quando você tem filhos, e você pode mostrar, porque o Sol ele coloca uma luz ali na casa 4, então você provavelmente gosta de mostrar fotos nas redes sociais de cada aposento da sua casa, se você tem uma piscina, né? Porque a casa 4 é uma casa de conveniências, como carro, piscina, lancha, sauna, móveis, né? Todo tipo de conforto que o dinheiro pode proporcionar. Então é uma maneira interessante de você mostrar o seu poder pessoal. Olha a minha família, olha a minha casa, como é maravilhosa, né? São pessoas que valorizam muito as datas importantes, é parecido com ter o Sol no signo de Câncer. Não exatamente uma pessoa com o Sol em Câncer vai se identificar com todos os temas da casa 4 e vice-versa, mas são pessoas um pouco mais apoiadoras da tradição, que valorizam as datas importantes, como comemorar a Páscoa e família, comemorar o Natal com os entes queridos. Depois dos 35 anos, você pode desenvolver essa proatividade, né? Porque vale lembrar que a casa 4 é uma casa Kendra,
na astrologia ocidental, a casa 4 pertence ao grupo das casas angulares, mas na astrologia védica ela tem uma relação com o sagrado masculino, né? Com proatividade, com o deus Vishnu. Então, quando você consegue empoderar o seu sol, você vira uma pessoa proativa, uma pessoa que consegue de fato tomar conta da sua carreira, da sua casa, da sua família, e você vai conquistando o seu poder pessoal quando você faz isso. Tá bom? Bem, pessoal, essa foi a minha análise sobre o Sol na casa 4. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever aqui embaixo e nos vemos na próxima. Falou!